Meus irmãos, graça e paz, meus amados. Tem gaúcho aí? Tem gaúcho aí? Eu queria cumprimentá-los hoje com a saudação mais tradicional que possa haver lá no Rio Grande do Sul. Boa noite! Obrigado, gente, vocês são uma bênção. O pessoal do instrumental fica comigo hoje. Amados, me queiram bem, não custa nada. Entenda a minha forma divertida e espero do fundo do coração aos meus irmãos do Rio Grande do Sul, também respeitosa de cumprimentá-los. Hoje eu estou com uma carga de felicidade a mais do que em geral, porque tenho algumas razões específicas para isso, algumas alegrias. Uma delas, que minha esposa ainda é em processo de recuperação, minha linda esposa em processo de recuperação, né? Está aqui essa noite e ao longo dessas 2 semanas, não sei para vocês, mas para mim tem feito muita falta, tanto por aquilo que ela representa aqui, como por aquilo que ela também serve aqui. Hoje ela está por conta da minha outra alegria. Eu sei que há pais, familiares, amigos, irmãos, colegas que estão em celebração por conta de que nós temos preciosas vidas que daqui a pouquinho, mais do que um banho, vão passar pela maravilhosa experiência que é o batismo nas águas. Eu, hoje, como essas pessoas, tenho a felicidade de conduzir meu rapaz, meu filho. Então eu estou muito feliz. Quem é crente, quem serve a Deus, quem está lutando para morar no céu, sabe que isso significa tanto que fica até difícil conseguir expressar com esta palavra. Minha outra alegria, eu sempre fui cercado de mulheres maravilhosas, sempre fui cercado de mulheres maravilhosas. E minha outra alegria é que minha mãe, nossa irmã Naná, mais conhecida como Nanazinha pelos netos, por alguns Dalva Ribeiro, por mim Mãezinha, está assim salvo lá no meu contato, está aqui hoje para participar desse momento tão especial. Que bom. Além da minha mãe, minha esposa, também nossa enfermeira particular, que faz o curativo, almoço, janta lá em casa, ao longo desses dias cuidando da mãe, minha filha Amanda Mel, junto com o seu esposo, o Júnior, estão aqui também para, junto conosco, participar desse momento de alegria e celebração em relação ao batismo nas águas do meu grande varão. Junto com isso, quero também tributar a Deus minha gratidão, e já vou ministrar a palavra, mas não posso deixar de dizer, gente, hoje é dia das meninas, né? Hoje é dia das mulheres. Tem mulher aí? Engraçado, elas fazem uhul. Interessante, né? Como é que é dos meninos? Tem rapazes aí? Tem rapaz aí? Tem meninas aí? Tá bom. Então os rapazes vão profetizar hoje na vida delas. Pode ser? Mira aí na menina mais próxima, mais próximo de você, que é conhecer assim, hoje. Fala para ela, hoje, sem falta, hoje, depois do culto, eu vou te levar para comer um lanche. E você vai pagar, diz para ela, e você vai pagar. Aí, pronto. Está profetizado. Quem recebeu aí? Recebe sushi, pizza, lanche, x-salada, x-bacon. X o quê? Tudo? Nunca é tudo, né?
Tá bom. Glória a Deus. Amados, quero parabenizar a decisão dos nossos irmãos que vão passar por esse momento tão importante que é cumprimento bíblico. Eu vou ministrar sobre alguma coisa relacionada a isso, mas preciso parabenizar esse momento de cumprimento bíblico na vida daqueles que assim tomaram uma decisão. Por quê? Porque é importante. Se não fosse, seria dispensável. Mas Jesus deixa claro nos seus ensinos, no Evangelho, e os discípulos, agora apóstolos, trazem como algo extremamente fundamental e importante dentro da igreja do Senhor. Dentro da igreja do Senhor. Em que lugar na vida cristã o batismo das águas está? Eu expliquei ali em curtas palavras, porque tivemos um momento só de discipulado, mas é o próximo passo depois que se aceitou Jesus. Quem ainda não se batizou nas águas e já aceitou Jesus, está entre só um passo e outro. Durante o intervalo do passo de aceitar Jesus e ser batizado nas águas, pode ou não acontecer o batismo com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo não está dentro desta ação processual ali, passo a passo. Então eu, por exemplo, fui batizado nas águas primeiro e depois eu fui batizado com fogo. Mas nós temos aqui quantas crianças? No caso do meu, por exemplo, que é batizado com o Espírito Santo já faz anos e hoje vai ser batizado nas águas. Então vale dizer, se você ainda não passou pela experiência desse momento de se comprometer de forma pública com Cristo, porque um cumprimento, aliás, esse compromisso já foi assumido no seu coração, entregando sua vida ao Senhor como Senhor e Salvador, mas você precisa passar pela experiência para que você possa reafirmar, ou então confirmar, ou melhor, declarar, testemunhar, através do batismo, que você tem uma aliança com Cristo. Eu estou muito feliz pelos nossos irmãos que estão aqui essa noite e que conseguiram quebrar alguns mitos, alguns paradigmas, conseguiram romper algumas camadas ou amarras que os impedia de ir além da onde já estão. Por quê? Porque o batismo nas águas vai te levar a outro lugar. E eu falo isso com propriedade de causa, porque de fato é, como foi muito bem ministrado. Nossa ação de compromisso faz também com que Deus tenha atuação de compromisso sobre nós. Hoje, pessoas aqui estão declarando de forma explícita, não implícita como era, mas explícita para todos. Como diz a noiva ali de Cantares, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Tem pessoas que têm dificuldade de assumir esse compromisso público. Gente, Jesus não é pantufa. Jesus não é pantufa. Sabe por que eu estou fazendo comparação? Porque é confortável e gostoso, mas você só usa no secreto em casa, você não sai com ela na rua. Jesus é alguém a quem todo mundo precisa saber que está com você e você está com Ele, que Ele é teu e você é dele. Você está entendendo? Amém? Então eu quero ler um texto da palavra do Senhor essa noite. Por gentileza, querido Luke, segundo livro de Reis, o capítulo é o 5. Segundo Reis, capítulo de número 5. O versículo, acho aqui, já te falo. Versículo de número 11. Aconselho
que você depois leia o capítulo inteiro para estar muito mais situado em relação à ministração, porque eu já vou entrar na conclusão. Mas creio que por fim é muito importante. Quanto se dirige ao endereço, eu gostaria apenas de perguntar: quantos estão nos visitando nessa noite? Faz assim, por bondade. Deixa eu ver. Olha aqui, quanta gente visitando. Olha que legal. Lá na galeria, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Lá na galeria, Deus abençoe, Kevin. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Pergunto porque visitante aqui nessa casa ganha Pix depois. Tá visitando também? Ganha Pix. Se for da casa, levantou a mão, você que vai fazer o Pix para os outros. Amém. Diz o texto assim: Naamã, porém, muito se indignou. Naamã, porém, ficou... Deixa eu ver se você entendeu. Naamã, porém, ficou indignado. Hora boa para ter esse tipo de emoção no seu coração. Ele não está em qualquer lugar, nem diante de qualquer um, e por fim, nem sobre qualquer circunstância. Causa e razão, ele está ali precisando de um milagre. E o único esboço de emoção que ele consegue trazer é indignação. Vamos para frente, eu falo isso já. E se foi dizendo, olha aqui, eu pensava que ele sairia, falando do profeta, e que viria me atender, me dar prioridade, me dar toda a atenção que eu acho que eu mereço. E ele simplesmente colocaria a mão, se colocaria de pé, invocaria, ele ia levantar um clamor, invocaria o nome do Senhor e colocaria a mão sobre o lugar da enfermidade, da necessidade, onde precisa de um milagre, que era a lepra, e iria restaurar a minha saúde. Obrigado. Todos nós em algum momento precisamos de milagres. E é fato da vida cristã que Deus faz. E olha, não só faz, mas quando faz, faz com gosto. Deus tem prazer. Deus se move com alegria no meio da tempestade, da nossa dor e do nosso sofrimento. A necessidade de um milagre é um ambiente propício para que Deus se revele de uma forma que você ainda não o conhece. Às vezes Deus menos, porque também é menos a necessidade. Então Ele mesmo se guarda, se priva. Outras vezes Deus mais, porque tem clamor, porque tem lágrima, porque tem choro, tem quebrantamento, tem desespero, tem necessidade. Deus não se sente ofendido, nem abusado, quando o clamor chega à sua presença pedido por socorro. Não há o que Deus possa fazer que lhe faça falta depois. Não há aquilo que Deus possa lhe dar que depois Ele precise economizar. Deus continua sendo Deus depois de um dia de trabalho duro e difícil, como um cara tão complicado quanto eu e pessoas como você. Ele não cansa. Mas vale dizer que a vida é cheia de desafios e nós enfrentamos eles todos os dias, e às vezes esses próprios desafios ganham intensidade. E ali de verdade nós
nós precisamos de um milagre. Particularmente eu entrei com esse coração aqui essa noite, e não só essa noite, durante esses últimos dias, aliás, durante esses últimos anos. Mais alguém está precisando de um milagre aqui? Está precisando? Faz assim, ó. Não é para ninguém revelar você depois não, tá? Deus faz, e nós não podemos, em hipótese nenhuma, se sentir constrangido com a nossa necessidade apresentada a Ele. Porém, é fato da vida cristã, por conta dos detalhes que estão registrados na Bíblia, que Ele não só faz milagres, mas junto com aquilo que Ele faz, vem algo que é muito importante, tanto quanto o milagre, aquilo que Ele ensina. Porque mais do que fazer, e embora fazer seja muito, Deus quer te ensinar algo a partir da luta e da dificuldade que bateu a porta da sua casa. A primeira pergunta é por que aconteceu? É recorrente da natureza humana querer achar explicações para amenizar corações, mas depois do para que aconteceu, é por que aconteceu. Porque mais do que um milagre, Deus também quer trazer sobre você, nessa situação, uma lição de vida. Deus quer trazer uma lição de vida. Então eu acrescento dizendo, e disse isso dezenas de vezes, não sobre esse assunto, mas sobre esse fato, de que muito mais, Michel, do que aquilo que nós estamos padecendo ou precisando, nos faz falta aquilo que nós não aprendemos. Porque Deus não quer só fazer um milagre, Deus quer te ensinar algo. Essa dura, triste e momentânea, em nome de Jesus, situação que você está enfrentando, vai marcar a sua história não só por aquilo que você recebeu, mas por aquilo que você aprendeu. A autoridade não está naquilo que aconteceu, mas naquilo que eu aprendi. Por isso a lição de Naamã é cheia de situações das quais levam o nosso coração a um aprendizado. Eu vou ficar com uma pergunta só, porque vai responder muita coisa aqui. Coloca o próximo texto, por favor. Eu acho que eu pulei para o 11. Só falei que Naamã ficou indignado. Volta o 10. Isso aí. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te quantas vezes? Quantas vezes? Quantos mergulhos? Quantas vezes batizado nas águas? Quantas? Não ouvi, Maria, quantas? 7. Perfeito, 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e tu ficarás limpo. Obrigado. A pergunta essa noite sobre essa situação: por que 7 vezes? Por que 7 vezes? O milagre está na quantidade de vezes? O milagre está no rio que ele vai ser batizado? Por que 7 vezes? Não uma só. Se Deus é Deus e pode todas as coisas, e não há limite para aquilo que Ele faz, por que 7 vezes? Eu reafirmo dizendo, não é o que Deus faz, apenas é o que Deus quer nos ensinar. Primeiro, vamos lá, 7 mergulhos, fala de perseverança. Primeiro ponto, 7 mergulhos, 7, fala de perseverança. O milagre que você está esperando será alcançado na medida em que você continuar perseverando. Não há milagre em meio à desistência. O Senhor estava ensinando para ele que perseverança é extremamente importante para que se viva
o milagre que se espera. Não poucos, alguns desistem enquanto esperam. O Senhor estava dizendo através de 7, você vai ter que ser perseverante. Por quê? Porque o milagre não acontece quando eu quero. E enquanto o milagre não acontece, eu não posso desistir. Porém, enquanto eu espero e faço o que tenho que fazer, eu preciso perseverar, porque eu não sei quando o milagre vai acontecer. A convicção que nós carregamos no coração é de que a qualquer momento o milagre vai acontecer, mas se ainda não aconteceu, eu não posso desistir. Tem pessoas ingressando hoje aqui na história de Naamã, e não estou falando 7 de forma lógica, absoluta, mas tem pessoas aqui hoje que vão dar o seu primeiro mergulho. Tem pessoas que estão no meio disso tudo e vão dar o seu segundo mergulho. Mas eu creio que há pessoas aqui essa noite que estão às vésperas de um grande milagre. Estão às vésperas de um grande milagre. Depois de um longo período de espera, depois de passar por momentos difíceis, perseverança sempre vai te levar à superação, aonde vai te levar a conquistar aquilo que o Senhor disse: eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Segundo, adiante, 7 mergulhos, porque fala de processo. São etapas que você passa, que você suporta, que você enfrenta. É processual. Ela vai sendo acrescentada aos poucos até que chegue à sua máxima, para que aquilo que está acontecendo aqui dentro venha se manifestar de forma visível aqui fora. É processual. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos aprender a se mover na forma que Deus trabalha. E boa parte daquilo que Deus faz, boa parte, não acontece de forma instantânea. É processual e não é instantâneo. Terceiro, vou adiante. O milagre feito por Deus vai acontecer do jeito de Deus. Como as pessoas precisam aprender a respeito disso. Querido, quanto mais opinião você dá para Deus, ou quanto mais opinião você tenta encher a vontade de Deus, mais difícil você torna as coisas. As coisas de Deus acontecem do jeito de Deus. Então é Deus que estabelece como elas vão acontecer, quando elas vão acontecer e onde elas vão acontecer. Naamã diz assim, eu achei que ele viria e colocaria a mão. Você achou errado, o milagre de Deus acontece do jeito de Deus. Ele diz assim, porventura não há rios melhores de onde eu venho? Você achou errado, porque as coisas de Deus acontecem no lugar de Deus. Você está entendendo? O profeta diz assim, 7 mergulhos, ele acha muita coisa. Por quê? Porque as coisas de Deus acontecem do jeito de Deus, do tempo de Deus. Como é importante entender. Vamos adiante. Eu quero orar por você, mas eu preciso concluir isso. Antes de tratar questões internas, aliás, antes de tratar questões externas, porque a lepra estava sobre o seu corpo, Deus vai tratar questões internas.
Nossa preocupação é com questões internas, mas a ação de Deus começa em questões internas. Todo esse processo e essa quantidade de exigência para que haja essa conclusão em relação a esse milagre está relacionado a algo que não é externo, mas algo que é interno. E isso se manifesta através do comportamento que ele tem no momento em que ele recebe uma palavra acompanhada de exigência. Você está entendendo? Mais do que uma lepra no seu corpo, havia um coração leproso que precisava ser tratado. Sua ação de indignação em relação a toda a exigência se dá por algumas razões. E uma delas é a sua dificuldade de exposição em relação a uma situação que ele está enfrentando. Eu achei que eu tomaria banho nesse rio lá perto da minha casa. Por quê? Porque lá é um ambiente privado, onde eu posso ser tratado sem exposição. E olha, guarda no teu coração, essa é uma das grandes questões, porque pessoas não recebem milagres, porque elas não se expõem em necessidade. A quantidade de pessoas que pedem oração para mim depois de um culto, talvez não hoje por conta da minha fala, gera no meu coração um tipo de insatisfação, porque elas querem chamar o pastor para receber a oração nos cantos, sem que a grande maioria veja. Mas eu preciso dizer algo para você: quando você sai do seu lugar no momento do apelo, você está entrando em um rio. Você está entrando em um rio. Quando você sai do seu lugar no momento do apelo, você está entrando em um rio. Quando você volta para casa precisando de um milagre, sem se expor, você é como Naamã. Lá na minha casa eu resolve nada. Se resolvesse, já tinha resolvido. É no lugar de Deus, do jeito de Deus e na hora de Deus. Depois eu resolve nada. Se resolvesse, já tinha resolvido. Sua dificuldade de exposição se dá por algumas coisas. Uma delas é que quem o respeita por aquilo que ele representa como general, pela armadura que ele usa, agora vai vê-lo destituído da aparência, e a sua verdadeira faceta, pessoa, vai ser revelada. De armadura ele é general, sem armadura ele é um leproso. De armadura ele é um general, sem armadura ele é um leproso. Então, diante da palavra de Deus que está prestes a se cumprir e romper como um grande milagre sobre a sua vida, ele prefere viver com sua aparência. Porque a exposição sempre vai trazer constrangimento para a nossa reputação. Ser sincero, irmão, quantas vezes deixou de vir aqui à frente no momento de apelo? O que as pessoas vão pensar? Eu não vou não, todo mundo vai me ver. Eu faço assim, para facilitar para você. O que eles vão dizer ao meu respeito? É tão interessante, diz a Bíblia, que Naamã vira as costas e está retornando para sua casa, depois de uma longa jornada. Do jeito que ele veio, ele está voltando para casa. Lê a história, você vai entender depois que um dos seus servos aborda-o dizendo: meu senhor, um jovem diz assim: meu senhor, escuta por favor o que o profeta está falando. Se ele tivesse te pedido alguma coisa mais difícil, o senhor não faria? A única coisa que ele pediu
é que nós vamos até ali e o Senhor dê 7 mergulhos naquele rio. Eu sei, eu já falei isso, mas eu preciso lembrar. Por que esse moço aborda esse homem? A Bíblia não diz, mas eu posso conjecturar. Pensamento meu, vale? Antes de sair de casa, a mulher desse homem disse assim: vem cá, meu servo, você vai acompanhar o teu patrão, o teu chefe, o teu senhor, mas escuta o que eu vou te falar. Você sabe que ele é um cara difícil, você sabe que ele é um homem pomposo, você sabe que ele é um homem turrão, de uma opinião muito forte, de que as coisas só estão certas se forem do seu jeito. Você sabe que ele é assim. E é bem provável que tudo isso se manifeste quando ele estiver diante do profeta, porque diante do profeta ele ainda vai continuar achando que ele é autoridade. Mas escuta o que a tua senhora vai falar, pensamento meu. Diante do profeta ele é só um leproso, só que ele vai se achar como um general. Então quando o profeta falar com ele, ele vai reagir como ele sempre reage. E se ninguém intervir, se ninguém parar ele, ele vai virar as costas e vai voltar do mesmo jeito. Então quando isso acontecer, eu quero que você fique atento. Eu quero que você fale com ele. Você está entendendo, irmão? Por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas que estão aqui nem perceberam que houve muito esforço e uma grande logística da parte de pessoas, igreja e Deus para que elas estivessem. Que pessoas sim conspiraram mesmo, trabalharam mesmo, jejuaram mesmo. Por quê? Porque não é fácil trazer alguns. Pastor, isso dói, mas é só a lepra. Porque não é fácil convencer pessoas para vir para dentro do rio de Deus. Então houve, penso eu, ali pelos históricos, uma logística. Por quê? Porque a menina fala com a esposa fala com o marido fala com o rei fala com o outro rei manda recado para o moço do profeta, o moço do profeta fala com o profeta fala com o moço fala com o rei de novo. Você está entendendo a logística que houve para mover o leproso, orgulhoso, que está diante da sua grande oportunidade, mas prefere ali manter a sua reputação? Se eu tirar a armadura aqui, todo mundo vai ver minha lepra. As pessoas te amam tanto, mas tanto, que elas te tratam a ponto de parecer que elas não sabem que você tem lepra, mas elas sabem que as lepras estão aí. Escuta o que eu vou falar, meu amado. O ponto mais distante de um lugar a outro é da cadeira até o altar. Esse é o caminho mais difícil do ser humano fazer. Porque nesse momento tudo pesa, tudo gera adversidade, dificuldade. Porque não é um caminho meramente físico, é um caminho espiritual. Por que Naamã não quer descer ao rio para se banhar? Fique de pé comigo, por favor. Daqui a pouco eu já vou à piscina. Antes de Deus fazer um milagre na vida desse homem, Deus está ensinando a ele sobre milagres. E embora tudo e todos estejam a favor de que sua vida mude, vá de mal a melhor, a maior oposição que Naamã está enfrentando a ele mesmo está dentro dele.
A lepra não está no seu braço apenas, ou nas suas costas, ou eu não sei que região, está no seu coração. E é ali que o Senhor está tratando. Porque se Deus resolve as coisas aí dentro do teu coração, escute o que eu estou falando. Se Deus resolve as coisas aí dentro do teu coração, as coisas fora de você serão apenas consequências e ações que acontecerão rápido demais. Eu quero orar por pessoas aqui nessa casa que ouviram um comando da parte de Deus em relação a essa palavra e precisam de uma oração, e eu não sei porquê, se por mudança ou por milagre. Eu quero convidá-las aqui. E olha, lá na minha casa eu oro. Ora lá, mas não é igual vir aqui. Fica de pé aqui, isso, fica de pé. Enquanto as pessoas vêm, eu quero concluir com algo que elas não perceberam. E isso é uma chave que vai mudar a sua história. Irmão, você entende que a oferta já foi tirada, a oferta e dízimo? Eu vou dar um exemplo que vale para tudo. Se Deus é o dono do ouro e da prata, por que nós temos que dar dízimo e oferta? Se Deus não se esquece daquilo que nós falamos, por que nós temos que ser perseverantes, repetindo as mesmas orações até que o milagre aconteça? Não seria bastaria apenas uma vez? Se Deus é Deus, por que eu tenho que jejuar? Se Deus tem a adoração perfeita no céu, por que eu tenho que adorar? Se minha vida de pecado não corrompe a santidade de Deus, por que eu tenho que me santificar? Ei, se Deus mora dentro de mim, por que nós chamamos essa casa aqui de casa de Deus e eu tenho que vir para ela? A situação de Naamã responde isso. Quando o profeta diz assim, ó, você vai ter que dar 7 mergulhos. Sabe o que o profeta estava dizendo? Que todo milagre que Deus faz, você precisa dizer isso, diga comigo, todo milagre que Deus faz na minha vida, diga, bata no peito assim, ó, todo milagre que Deus faz na minha vida, exige a minha participação. Para de ficar de braço cruzado, sentando, esperando Deus mover terra e céu. Tenha a tua parte nesse milagre. Se mova, mergulhe. Enquanto você não mergulha, você está seco. Enquanto você está seco, você permanece do mesmo jeito. Todo milagre que Deus faz tem a sua participação. Sim, crente, você tem que adorar. Sim, crente, você tem que orar. Sim, crente, você tem que jejuar. Sim, crente, você tem que se santificar. Sim, crente, você tem que dizimar e ofertar. Se você quer ver milagre, comece a fazer a tua parte. Eu achei que eu não faria nada. Eu achei que ele ficaria de pé na minha presença, invocaria a Deus e colocaria a mão. E o profeta está dizendo, não, você é folgado demais, rapaz. Vai lá, dá 7 mergulhos no Rio Jordão para ficar limpo. Você vai ter que suar, você vai ter que trabalhar, você vai ter que se entregar, você vai ter que se empenhar, você vai ter que confiar, você vai ter que esperar. Porque diz o Senhor, os meus milagres acontecem do meu jeito. A parte de Deus só é feita depois que Naamã faz a sua parte. Tem milagre aí, irmão, estacionado, parado, porque está esperando você fazer sua parte. 1 mergulho nada, 2 mergulhos nada, 3 mergulhos nada, 4 mergulhos nada, 5 mergulhos nada, e ele está no 6º batismo, passando pela 6ª igreja, e ainda nada.
Você consegue imaginar o que exercício cansativo é? É pular de cima do barranco e depois subir segurando os matos de novo e pular de novo e descer e pular. E ele olhando falando assim, eu já pulei 5 vezes e não mudou nada. Não, não é 5, é 7. É Deus que deu as contas, é Deus que deu os números, é Deus que decidiu porcentagens, é Deus que decide valores, é Deus que decide horas, é Deus que decide. Mas você já está 5 tá aí, 5 mergulha até agora nada. Por quê? Porque Deus falou 7. Ambientes de obediência desencadeiam milagres. Ambientes de obediência desencadeiam milagres, desencadeiam milagres, desencadeiam milagres, desencadeiam milagres. Orade a coma se anda aqui halaba suya. Dunamis kamau ibehele contres tobia da kai. E o Brahima imanusa dania que toque a manduria lara trobedei. Chobra da camantu se da via monusa da quebegai. Ai meu Deus, agora pronto, irmão, eu vou orar, mas eu entro naquela parte que não tem a ver com o script. Já vou orar, mas se é palavra de Deus para alguém, eu preciso liberar. Sabe por que o milagre parou? Porque você mudou de rio. O rio para você é o Jordão, mas você estava indo atrás lá do Fafá, lá do outro rio. Quando você mudou de rio, você abandonou o lugar do milagre. Ah, mas tem rio aqui, tem rio ali, mas Deus tem endereço. Orai, o reamonde niande elevas baduna que andorosia de que anda que bacala e a baduna cai. Tome andara lebequei. Deus está esperando de você aquilo que você está esperando dele. O Senhor manda dizer: faça a tua parte, faz a tua parte, faz a tua parte, faz a tua parte, faz a tua parte. Achou alguém a quem nós possamos orar junto agora? Acha alguém aí, fala: vem cá, irmão, vou orar por você, você vai orar por mim. Os intercessores vão passar ministrando. Receba a oração dos intercessores. Oranda cando roba calabacala mandara basura bacanto roba cabala basura. Há pessoas essa noite que querem voltar para Jesus, entregar sua vida a Cristo. Pessoas que estão distanciadas. Nós temos uma mão levantada, nós temos 2 mãos levantadas. Levante assim sua mão para que alguém possa ir até você, te abraçar e orar com você. Oranda elde condariba canto roba calabrabaduna camandareba canto roba cai. Rolanderia la sora abracai. Nós temos 3 mãos levantadas, nós temos 4 mãos levantadas, nós temos 5 mãos levantadas. Rolande eudrenderebeque manarabacai. Levante sua mão assim só para que alguém vá até você. Os intercessores vão até aí te abraçar, orar. Romandaria le sotra chianto roba candaria baco mandaraba suerebenade. Os intercessores vão orar com você enquanto nós adoramos a Deus um pouquinho. Ora, ministra na vida deles, ora por eles, ora com eles. Faça isso. Eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte,
Rabacanto, Robacanda, Rabalabasura, Bacai. Braço, tocou minha mão, Norobaca, Mandarabaca, Labasura, Bacai. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida. Remanto de Axia, Trolavassi, Vadumi, Anacai. Sabe por que Naamã não quer mergulhar, pastor Arthur? Porque ele não quer tirar a armadura. A armadura esconde e impede de Deus tocar na área que ele precisa de um milagre. Deus está mandando dizer para pessoas aqui: se desarma, se desarma. Se desarma. Você está escondendo aí por trás dessa fortaleza uma ferida. Você está escondendo aí por trás dessa indiferença uma mágoa. Se desarma. Você está se fazendo de forte em áreas sensíveis da sua vida. Se desarma. Se desarma, porque se você não se desarma, a tua armadura te impede do Senhor tocar em sua ferida. Hoje é um dia de mudança na tua vida, diz o Senhor. Pai, no nome de Jesus, as águas do rio da vida de teu Espírito estão sobre este lugar, e elas, elas trazem uma poderosa inundação de transformação, de restauração, de mudança e de vivificação. Nós oramos, Senhor, porque depois da noite de hoje, mais do que aquilo que foi recebido, é aquilo que foi aprendido. A partir de hoje, os milagres que este povo vão precisar ao longo da caminhada se tornam mais acessíveis, porque eles agora sabem se posicionar no dia da adversidade. A indiferença agora sai, a incredulidade sai, a irreverência sai. Toda hoste, potestade, principado do mal é repreendido, é desfeito, é anulado, é cancelado. Todo laço, embaraço é quebrado, é quebrado, é quebrado. Essa noite é noite de libertação. Lepra da alma sai, do coração sai, pelo poder do nome de Jesus. Essa mágoa, esse rancor, essa ira bate em retirada. Você agora levanta desta água, agora limpo. Você levanta diferente. Você agora
surge dessa água como uma nova criatura, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Chorakai maso e elevasi vaduna kamantobiakai. Choranderia balabrando e alebramando e a candorese de calabrandore de calabahai. Chuvia andarava sobre beque de cantoroba calabahai. Libra mandora bandere de becantoroba candoroba.